onde a gente deveria abraçar essa galera que muitas das vezes é reclusa da sociedade, a gente acaba também excluindo, né? Só me lembrem aqui rapidinho, gente, quanto tempo eu tenho? Olha que você não vai falar um negócio desse pra mim não, hein? Que lá eles tiveram que me parar, senão continuava, tá bom? Enfim, sou o André Rangel, né? A gente vai falar um pouquinho sobre inclusão na igreja, tá bom? E eu, como eu sou um psicólogo cristão, né? Grande parte das pessoas me procuram por isso. Então eu vou falar de religião aqui à vontade, que eu acho que não tem problema nenhum não, né? Tudo bem? Eu vou falar de Deus aqui, falar sobre psicologia e falar de Deus, de boa? Então vamos embora então. Passa o próximo slide, por favor. Eu sempre começo com um versículo, então, para trazer a reflexão, né, sobre o que eu quero trazer aqui. Tá bom? Então, por favor, leiam comigo. Lá em Tiago 2, 1,14, 1,4. Não precisa abrir não, que eu vou ler aqui para vocês, tá? Meus irmãos, vocês que creem no glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro, pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem: este é melhor, este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Enfim, eu iniciei falando lá com a galera, para a galera que participou comigo lá, gente, eu vou falar para vocês que vai ficar um pouco redundante, tá? Tem algumas coisas que eu falei lá que é importante eu trazer aqui de novo. Então, redundância por redundância só vai fortificar o conhecimento, tá bom? Todo mundo aqui é cristão, né? É crente, acredita em Deus, certo? Ô, glória, aleluia. A galera aqui é motivada, minha esposa estava até comentando ali, a galera aqui tem um ânimo legal, né, André? Eu falei, pô, que bacana, né? Tem bastante jovem, a galera, até que não é tão jovem assim, pula, isso é bacana. O que acontece? Essa palavra ela está sendo direcionada sobre a acepção de pessoas, né? Muitas vezes a gente vai levar a palavra do evangelho entendendo como uma religião, só que na verdade não é uma religião apenas, é um estilo de vida baseado no amor, né? Baseado nos princípios que Cristo veio aqui na Terra para trazer. E todas aquelas leis de Moisés ele diminuiu e virou duas apenas. Amai o Senhor sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Amém? Até aí tá todo mundo comigo, né? Beleza, passa o próximo slide aí, por favor. Tem um versículo também muito importante, Mateus 5, 13, 14, que vai falar o seguinte: vocês são o sal da terra, mas e se o sal perder o seu sabor? Como vai ser restaurado? Não vai, né? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Galera, vocês são as pessoas que, chegando no local, a galera que está ali, o contexto tem que olhar e falar assim: esse cara é diferente, essa mulher é diferente, né? Tem um teólogo muito famoso que ele fala o seguinte: testemunhe e, se necessário, fale alguma coisa. O que isso quer dizer? Que a forma como você age, ela é muitas das vezes mais importante do que o que você fala, entende? E aí a gente traz esse contexto para a inclusão. Próximo slide. Eu vou ir rápido, senão eu vou ficar mais de uma hora aqui, tá? Só que qual que é a realidade? Qual que é o contexto real que a gente encontra no dia a dia hoje? Bom, dentro das igrejas a gente vai ver, principalmente aqui na América do Sul, né, isso aqui é pautado num estudo frente à América do Sul, onde fica o Brasil, né? Poucos profissionais são qualificados para auxiliar nas demandas neuroatípicas, ou seja, com as pessoas que têm um cérebro desenvolvido de uma maneira diferente. Pouca informação científica que auxilie aos voluntários chega até eles, né?
Tem até mais, tem gente que faz até mesmo uma separação entre a fé e a ciência. Na minha opinião, Deus é o cara mais científico de todos. Tanto eu quanto esse chão é feito de átomo. O que muda é a organização disso tudo. Ele é um gênio. Todo mundo concorda também? Amém, então. Então a ciência ela é benéfica. Um dos 9 dons do Espírito Santo é o quê? É a palavra de conhecimento, a ciência. Então a gente não pode jogar a ciência num balde de lixo e achar que, pô, só a fé. A fé, ela precisa ser questionada para ela fazer sentido. Entende? A fé por fé, ela é uma coisa real, palpável, a tal ponto que Jesus disse que se você falar para o monte se jogar no mar, ele vai se jogar, meu. Acho que está todo mundo conseguindo me acompanhar, certo? As famílias, não, pode continuar lá. Sem pressa, calma aí. As famílias têm deixado de estar nas igrejas por preocupação e ou por traumas. Como assim, tio André? Bom, gente, eu vou trazer um sentido que eu trouxe para a galera muito real. O nosso cérebro categoriza tudo. Tudo que a gente vê, a gente categoriza. Isso daqui é um púlpito, certo? Mas o da minha igreja é diferente. Mas assim que eu vi, eu já me liguei que é um púlpito. Ninguém me ensinou isso. Eu vi, eu sei. Né? A gente faz isso com objetos, com pessoas, sentimentos, com tudo. Já teve aquele lugar que você chegou e você fala assim, nossa, esse lugar me lembra minha mãe. Nossa, esse lugar me lembra minha namorada. Aquele cheirinho que você fala assim, nossa, esse cheirinho me lembra minha tia. Aquela comida que você lembra da vovó, você está categorizando as coisas. Né? Assim como acontece com coisas muito óbvias, nem sempre a gente consegue identificar essa categorização que acontece no nosso cérebro. Por exemplo, muitas das vezes, se eu vejo uma criança gritando, se jogando no chão, eu posso pensar, é birra, é falta de uma rigidez. Ali, o pai é mole. Ou se fosse na minha época, era 2 puxão de orelha, um chute e um armlock. Brincadeira. E aí, tava tudo certo. Mas, gente, a gente precisa passar desse patamar. A gente precisa ser sal e luz e compreender além do que as pessoas compreendem. Sabe por quê? Porque a gente veio para essa terra com uma missão. A nossa vida não é aqui. Aqui a gente está só para levar a mensagem, só para atrair as pessoas. Né? Tem muita gente que fala assim, pô, crente é chato. Crente é chato mesmo. E tá tudo certo. Sabe por quê? Se eu descubro que ali numa casa tá dando R$1 milhão, eu vou chamar todo mundo que eu amo e falar assim, meu, vai lá, que você vai conseguir. A salvação é muito mais do que 1 milhão. Entendeu? Só que eu não posso só levar a mensagem para aqueles que compreendem de forma vocal. Eu estou falando, você está ouvindo. Não é só para você. Jesus morreu por todo mundo, cara. Jesus morreu por aquela pessoa que não ouve. Jesus morreu por aquela pessoa que não me vê. Jesus morreu por aquela pessoa que compreende o mundo de uma forma diferente também. E é esse o ponto que eu quero trazer aqui. Eu estava até... A Suzy que me chamou. Suzy, louvado seja Deus pela sua vida. E eu falei para ela, ó, meia hora é só uma introdução muito rápida para falar um pouquinho ali sobre o que é. Mas se a gente fosse fazer um treinamento mesmo, uma questão de uma palestra, seria de 2, 3, 4 horas, assim como a gente geralmente faz no projeto, tá bom? Enfim, e quarto, a religião agradável ao Senhor não está sendo pregada. Essa é real. Falei até com a galera ali atrás. Qual que é a religião agradável que diz na Bíblia? Né? Cuidar dos órfãos, das viúvas, parará, parará. Naquela época, os órfãos e as viúvas eram um povo recluso. Hoje em dia, tem muito mais pessoas reclusas. E, muitas das vezes, a família típica é uma família reclusa, né? Tem muita gente que fala assim, pô, o autismo está em moda. Na verdade é porque hoje em dia a gente está estudando mais. Antigamente tinha bastante autista, só que eles ficavam trancados, eram levados para as aulas psiquiátricas, era dessa forma. Hoje em dia a gente tem estudo que a gente consegue desenvolver bastante habilidades. Agora pode passar, meu brother, por favor. Focando na família, né? Então o que acontece? A gente estava até falando ali. Quem aqui é mãe ou pai?
Fala para mim, quando você soube que você estava grávida, não planejou todo um desenvolvimento, você não fez todo um planejamento, muitas das vezes escolhia até a profissão do seu filho e não tinha nem nascido. Não é verdade? Agora imagina se, depois que ele nasce, você recebe uma bomba falando assim, ó, a gente nem sabe se ele vai falar. Imagina, é um luto, não é, gente? E a gente até citou ali as fases do luto. A primeira fase é o quê? Negação. Então, muitas das vezes a mãe vai falar o quê? Meu filho não tem autismo, não. Meu filho não tem. Meu filho não tem nenhum transtorno e tal. Porque é negação, entende? A segunda é a raiva. Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Porque eu. Teve uma vez que eu perguntei para um pai, eu estava no atendimento e eu perguntei para ele, você está bem? Aí ele falou assim para mim, com essas palavras, gente, André, eu me pergunto todos os dias por que Deus não me leva logo, cara. Eu odeio a minha vida. Misericórdia mesmo. Mas aí eu pergunto, onde que está a gente nesse momento? Entendeu? Enfim. Então, a primeira coisa que a família atípica, o que ela faz quando ela recebe diagnóstico é achar o quê? Perdi os meus sonhos. Será que meu filho vai andar? Será que meu filho vai falar? Será que meu filho vai ser normal? É o que vem à mente, né? Assim que se recebe um diagnóstico. Todos aqueles planos que você fez, aqueles 9 meses que você passou interagindo com a sua barriga, aqueles chutes, aqueles enjoos, aqueles planejamentos, aquele chá de fralda, tudo aquilo perdeu sentido naquele momento que você recebeu o diagnóstico. Entendeu? Porque todo o planejamento que você fez, o futuro agora é incerto. Entende? Enfim. E aí tem aquele pensamento também, né? O que vai ser do meu filho se eu me for? Porque muitas das vezes só a mãe tem a paciência, só o pai. 70% dos casos de autismo, a separação. As guerreiras muitas das vezes são as mães. Os pais muitas das vezes se separam. Né? Eu dou parabéns para os pais que ficam também. Mas 70%, de acordo com estudos, a separação. Entendeu? Calma aí, gente. Tá na hora. Bom, a rede de apoio, ela se esvai. O que é rede de apoio? É aquela pessoa da qual você pode contar. É aquela pessoa que você pode trocar uma ideia. É alguém que muitas das vezes vai tentar te entender. A gente vai categorizar, gente. Não vamos ser hipócritas de falar que não. Muitas das vezes, se você não tem um conhecimento, quando você vê uma cena, a primeira coisa que você vai fazer é ligar na sua memória o que aquilo representa. Uma criança se jogando é birra. É falta de rigidez. Só que a gente não entende que, muitas das vezes, aquele indivíduo entende o mundo de uma maneira diferente da minha. E eu consigo compreender regras e sinais que ele não. Aí está o perigo. Entendeu? Então, o que mais se tem após o diagnóstico é o e se, e se, e se. Mas eu creio que a partir de hoje a gente vai conseguir virar muitas redes de apoio, trazer a galera para cá e mostrar que Jesus também morreu por elas. Amém? Glória a Deus. Próximo, por favor. O que acontece? Muitos estudos vão trazer a temática do seguinte: o estresse, a sobrecarga das mães atípicas. Gente, isso é sério. Mas é tão sério que todo mundo aqui já ouviu falar da Segunda Guerra Mundial, né? Imagina a loucura do que era viver naquela Segunda Guerra. O cara vê o amigo explodindo do lado dele, ele acorda, não sabe se ele vai se manter vivo, ele vive um dia por vez. Então, tem estudos que comparam o estresse de mães atípicas ao mesmo grau de estresse de pessoas que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. Faz sentido agora? É muito pesado isso, né? Mas é um fato, é real. São estudos que realmente existem, podem procurar, gente. Muitas das vezes a gente não entende aquela mãezinha, aquela negação que ela está tendo, mas a gente também não sabe o que ela está passando. A gente não sabe o nível de estresse, quantas vezes ela chora,
A gente não entende isso. E posso dizer até graças a Deus por isso. Porque você não tem um filho típico, ou se tem, vamos aprender a lidar com isso. Graças a Deus aqui vai sair gente transformada ao ponto de abraçar a galera. Eu falei para Deus, cara, que eu diminua. Eu tô aqui só para levar a tua mensagem. E se uma pessoa sair daqui hoje entendendo isso, firmão, tá tudo bem, tá tudo certo. Gente, eu lido com crianças, então meu palavreado é meio arrastado, eu sou assim meio largado, mas tá tudo certo, né? Então, meu brother, próximo, por favor. E aí a pergunta fica, aonde que está o povo de Deus? Né? Se a gente entra numa igreja, a gente vê muitas ou poucas famílias atípicas? Poucas, essa é real, poucas. E a gente sabe que elas existem. Né? O que a gente está fazendo? A gente está levando a mensagem, muitas das vezes. Mas para todo mundo? Todo mundo está conseguindo receber a mensagem? Se não está, por quê? O que está faltando? Conhecimento? Ciência? Estímulo? Alguma coisa está faltando. A conta não está fechando. Entendeu? Eu sei que a Bíblia diz o seguinte, que a natureza clama ansiosamente para que os filhos de Deus se revelem. Entendeu? Então, quanto mais rápido a gente andar, mais rápido o papai vai voltar. Então, vamos levar a mensagem e já era. Entendeu? Tiago 1,27 vai falar, né, sobre a questão da religião pura e imaculada, né, de visitar os órfãos e as viúvas. Mas eu quero deixar outro versículo também para vocês. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Que fica em 2 Coríntios 5, 20 e 21. E aí vocês estão até pensando, pô, tio André, beleza, eu até entendi, né, essa parada de inclusão faz sentido e tal, mas como que eu levo isso, cara? Como que eu vou falar para uma mãe? Como que eu vou abordar? Gente, só presta atenção nisso aqui, ó. Todo mundo aqui acredita que é justificado pelo sangue de Cristo? Então, beleza. Então, isso aqui é para você, hein? Ó, 2 Coríntios, Paulo vai falar o seguinte, ó. Portanto, somos embaixadores de Cristo. E Deus faz o seu apelo por meio de nós. Não é você, não sou eu. Portanto, por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Cara, eu posso tirar o microfone agora e ir embora que tá tudo certo. Que a mensagem é essa. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, vai pegar agora, então. Né? O que acontece? A gente tem que levar a mensagem. A gente tem que ter um nível de reforço. A gente tem que atrair essa galera. A gente tem que tratar bem. Porque muitas das vezes a mãe não espera que você saiba o que fazer com o filho dela, gente. Não é isso. Ali, quando eu estava ali atrás, muitas pessoas me fizeram perguntas. O que fazer quando acontece isso? O que faz quando acontece isso? O que faz? Gente, não tem uma receita. Tá? Sabe por que se chama TEA? Transtorno do espectro autista? Se a gente formos pessoas que a gente presta atenção na semântica das palavras, entender o que significa espectro é o seguinte, são milhões de possibilidades. Cada pessoa pode vir de uma maneira única dentro do espectro autista, entendeu? Então, muitas das vezes, o comportamento de se jogar no chão de uma criança serve para conseguir o celular. Muitas das vezes é para sair de um local. Então, como é que eu passo o mesmo manejo para um comportamento que tem várias funções diferentes? A gente precisa entender o comportamento. Para isso, há treinamentos, há cursos e etc, etc. Mas muitas das vezes a família não espera isso da gente, porque eles sabem o estresse que é. Eles só querem acolhimento. Eles querem, sabe o quê? Que não haja essa categorização que naturalmente a gente já vai fazer. Vamos ser sinceros, a gente vai olhar e a gente vai achar que é birra. Só que a partir de hoje eu acredito que não mais. Entendeu? Então a gente está falando que a gente tem que ver as coisas de uma maneira diferente. Certo? Próximo slide.
Vamos falar um pouquinho do autismo numa questão neurológica, tá bom? Pode passar o próximo slide também. Um ponto que é primordial da gente entender, que vai mudar toda a visão de vocês, é o seguinte. Sabe quando o bebê ele está se desenvolvendo na barriga da mãe? Sabe? Tudo se desenvolve normal. Com o autista também. O autista tem cara? Não. A gente não consegue diferenciar, certo? A não ser que haja alguma comorbidade, como uma síndrome, né? Por exemplo, a criança pode ter síndrome de Down e autismo ao mesmo tempo, aí dá para identificar. Mas se for autismo, TDAH, entre outros, não dá para saber. Um ponto relevante. A criança autista, ela se desenvolve, no entanto, o cérebro dela se desenvolve com uma estrutura diferente da nossa. Pô, tio André, o que você está querendo dizer? É um cérebro diferente. É um cérebro diferente. A estrutura neuronal é totalmente diferente. Eu estava até falando com a galera lá atrás, que quando você vai estudar ciência, ou você fica bitolado, ou você acredita que Deus existe, não tem outra. Porque o cérebro, ele é extraordinário, cara. Todo movimento que você faz só precisa de 2 neurônios. Vocês sabiam disso? Ó que louco. Tudo que a gente enxerga está de cabeça para baixo. O cérebro que coloca tudo correto. O seu olho esquerdo é ligado no hemisfério direito e vice-versa. Olha quanta doideira. Isso é muito louco, né? Agora imagina que uma pessoa tem braços, pernas, cabeça, tronco, mas o cérebro funciona de uma maneira diferente. A forma de ver, a forma de sentir, a forma de ouvir, a forma de perceber o mundo é diferente. Entendeu? Isso é o autismo. É um cérebro que se desenvolveu de uma maneira diferente. Então, muitas das vezes, eu tocar na criança vai fazer ela se sentir tão mal, porque ela não consegue compreender o toque como eu e você. Muitas das vezes, o som vai desregular ela de uma maneira que ela não vai conseguir controlar o corpo. Sabe quando você está nervoso e você bate o pé? Então, isso é uma maneira de se autorregular, né? Tem gente, até brinquei, tem gente que prefere ficar no seu cantinho, tem gente que prefere trocar ideia com a esposa, né? Tem gente aí que fala que a esposa fala demais. Isso tudo são estratégias de autorregulação. Mas o que acontece se a estrutura cerebral desse indivíduo é diferente? Quais estratégias ele vai ter? Muitas das vezes, a criança começa a girar, começa a correr, tudo para se autorregular, para conseguir prestar atenção, para conseguir ficar bem, para que ela não entre em sofrimento. Então, muitas das vezes, a corrida que você vê uma criança autista dando, não é porque ela é mal criada, é porque o corpo dela está pedindo por aquilo, assim como você bate o pezinho quando está nervoso. Entendeu? Próximo, por favor. Todo mundo compreendeu bem o que é o autismo até aqui, né? Todo mundo está conseguindo seguir. Eu estou indo rápido porque é muita coisa para pouco tempo. Bom, tio André, onde que está tudo isso aí? Onde que eu leio isso? Tem um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. É lá onde a gente fala sobre todos os transtornos mentais, onde os médicos utilizam, né? Onde tem as definições, né? Eu trouxe 3 características muito visíveis nos autistas, né? A comunicação. Todo autista tem um déficit na comunicação, né? Uma criança, aos 6 meses de idade, é normal que ela faça contato visual durante a amamentação, no brincar, que ela já comece a apontar para as coisas, que ela tenha atenção compartilhada, sabe? Ela olha para a chupeta e olha para a mãe, olha para a chupeta, olha para a mãe, tipo, me dá aí, né? Aos 6 meses de idade já é normal que a criança tenha isso. O que acontece? Muitas das vezes, a criança com 3 anos de idade não tem. Opa, já é um sinal alarmante, né? Então, todo e qualquer comportamento comunicativo, muitas das vezes, ele pode ser visto como um déficit numa criança autista. Ah, tio André, todas as crianças? Não. Né? É um espectro, várias possibilidades.
mas sempre há alguma questão na comunicação. E comunicação não é só som, né? Não é só o que sai da minha boca. Um olhar é comunicativo, né? A interação social. Bom, comunicação é totalmente ligada à comunicação, à interação social. A não ser que você seja meio doidinho, fale sozinho em casa, mas tudo certo também. Deus não escolhe as coisas loucas desse mundo, então tá tudo certo, né? Então a interação social, ela é deficitária. A criança muitas das vezes prefere brincar sozinha, quando coloca ela com outros coleguinhas, ela não consegue interagir, ela precisa ali de um auxílio, né? De um direcionamento, e muitas das vezes falha, não dá muito certo. E como eu falei sobre as questões sensoriais, o processamento sensorial. O que é isso? É a forma como a gente capta o mundo, né? O ouvir, o toque, né? Existe a hipo e a hipersensibilidade, né? Vou dar o exemplo do toque. Tem criança que é tocada e ela não sente. Para ela sentir, você tem que apertar, né? E aí muitas das vezes, para ela ter alguma sensação, ela vai e se joga na parede, ela se joga no chão, né? Já tem aquelas crianças que têm hipersensibilidade, da qual um toquezinho ela já fica toda nervosa, que ela não gosta de contato físico. E isso pode ser também levado para a questão de sonora, né? Aquela criança que qualquer barulhinho desregula ela, né? E já tem aquelas que o som está no mais alto e ela é surdo. Não, não é isso, é autismo. Entendeu? Próximo. Aí o que acontece? Por que também é difícil trazer uma família típica na igreja? Por conta dos desafios, gente. Muitas das vezes os ambientes são muito barulhentos, né? Eu fui lá atrás e graças a Deus vocês têm um local muito bacana, preparado, é bem legal aqui, né? Eu achei muito bacana. Acho que só falta mesmo engajar em treinamentos, mas o local ele consegue fazer uma separação bacana em relação a isso, né? O autista ele vai ter dificuldade em seguir o culto, se isso não vier de uma maneira previsível, dependendo do repertório que ele tem, se isso vai vir através de estímulos visuais, se vai ser apresentado para ele de uma maneira antecipada, qual que é o repertório que ele tem que a gente possa utilizar para que ele consiga seguir o culto. Ele vai precisar correr muitas das vezes para se concentrar? Vocês estão preparados para ver uma criança correndo e ficando de boa? É complicado, né? Interações sociais desafiadoras. Muitas das vezes vai ter a apresentação e a criança não vai querer participar. Muitas das vezes vai ter chamar as crianças para orar, não vai vir. Muitas das vezes vai ter um coleguinha chamando para brincar e a criança autista vai querer ficar no cantinho, né? Mas a priori o que a gente quer é incluir, certo? A gente quer incluir, a gente quer trazer para o mesmo ambiente. A gente quer que essa família se sinta amada, né? O interessante é que a gente, aqui no Brasil, a gente usa uma palavra para amor. Quando eu falo amor, todo mundo compreende, né? Na Grécia, o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Então, no Novo Testamento, é citado o amor, só que em 3 palavras diferentes. Ó que louco, né? Tem o eros, que é o amor entre homem e mulher. Tem o philos, que é o que a gente precisa ter entre os amigos, família. E tem o ágape. Esse aí é o monstrão. Esse é o que Jesus fala a todo instante. Quando Jesus fala assim, você tem que amar o seu próximo, ele está falando de ágape. A tradução é ágape. E sabe o que é ágape? É aquele amor independente do que tu está sentindo. É o amor em ação. É você tá com raiva e ir lá e fazer da melhor forma possível. É alguém te pedir o seu casaco, você dá o casaco e a capa. É alguém pedir para você andar 1 milha, você ir lá e andar 2 milhas. Faz sentido agora? Entende? Quando Jesus ele fala para a gente amar ao próximo, é isso. É sem entender, sem... Cara, você tem que amar. É ação. É ação. É o amor em ação. Eu acredito que quando ele trouxe essas ideias, naquele tempo onde, meu Deus do céu, Roma estava no poder, o cara foi realmente um revolucionário, né? Próximo slide, por favor. Então, o que acontece? A gente tem esse projeto, né? A gente tem treinamentos para crises, para como abordar uma criança desde a recepção até a entrada, participação no culto,
né? As questões de som, de adaptação de igrejas. E eu deixo aqui o convite para a igreja, né? Caso queira se aprimorar mais, né? Como hoje foi bastante corrido, né? A agenda também estava bem corrida, mas graças a Deus deu para vir para fazer uma introdução à inclusão. É isso que eu quero passar para vocês. Tá bom? Próximo slide. Mas eu deixo aberto aí, gente, para treinamentos, tá? É para o reino. Beleza? E eu sei que para a honra do Senhor seremos instrumentos para mudar essa realidade. Amém? Eu não vim aqui com o objetivo de tornar ninguém terapeuta, não, tá? Eu não acredito que meia hora de trocando ideia com vocês vai fazer vocês verem uma criança tendo um comportamento, a gente chama de comportamento interferente, né? É um comportamento que interfere ali no contexto. E vocês saber como lidar. Não. Eu só espero que, a partir de hoje, os olhares de categorização sejam abertos pelo Espírito Santo para vocês. Amém? Porque acreditem, gente, acreditem, muitas famílias estão traumatizadas com a igreja. E aí, nesse projeto, por que eu trouxe a foto do projeto? Porque nesse projeto a gente vê muitos relatos, muitas mães falando: André, eu deixei de ir porque eu fui, meu filho começou a correr, eu beliscava, senta aqui, só que ele precisava do movimento, e aí o diácono falou para eu me retirar. Gente, aonde que numa igreja você pede para alguém se retirar? Mas isso existe. Eu não estou falando abobrinha, existe. Mas aqui não. Amém? Próximo. Aí estão alguns relatos, ó, de algumas mães, né? A gente, graças a Deus, a Suzy está aí, ó. Ela me viu no podcast, né? Foi muito bacana. O que acontece? A gente conseguiu fazer o primeiro culto azul aqui no Guarujá, né? Lá na igreja lá. Tem um casal muito abençoado que é o Jean, né? O Jean e a Lidiane, e eles começaram um projeto, né? Lá na igreja, eles começaram a movimentar, eles têm uma filhinha com autismo, então eles fazem bastante palestras também no Guarujá. Não sei se algum de vocês já participou de alguma palestra deles, é muito boa, né? Então a gente fez o primeiro culto azul, que era um culto especificamente para as famílias atípicas. Então a gente colocou tatame no meio da igreja, a gente reduziu o som, a luz, a gente deu uns 4 treinamentos para a galera da Kids antes de receber as crianças. A gente utilizou bastante recurso visual, a gente se preparou para isso. E aí estão os relatos, ó, culto maravilhoso, direcionado à criança atípica, muito bom, eu participei e amei. Que venham mais eventos assim, mamães atípicas agradecem. Deus abençoe cada um de vocês que realizaram esse evento. Essa mãezinha daqui, ela chorou bastante, foi muito legal. Ó. Foi muito bom, que Deus continue abençoando essa igreja. A todos os envolvidos, meus parabéns e muito obrigada pela recepção. A recepção, gente, é isso. Eu amei e meu menino amou. Espero que tenha mais vezes. E assim vai que vai. Entendeu, gente? Então, isso aqui fica claro para vocês que não é o manejo, não é a intervenção, é a recepção. É a forma que a gente aborda, entendeu? É o sorriso no rosto. É o olhar de uma maneira neutra, sem julgamento. Sem julgamento. É tudo que a gente precisa de início. Posteriormente, treinamentos. Amém? Eu acredito que virão comentários assim também dessa casa. Eu creio. Bom, pode passar. E é isso, galera. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tio André veio. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A glória todinha para Deus, gente. Eu espero muito que dentro de vocês haja modificação. Né? Assim como o salmista sempre falou, cara, a palavra é a luz para os nossos caminhos. Me dá um coração novo. Não retira de mim o meu espírito, do seu espírito. É isso que a gente precisa para a inclusão. A gente é cristão, a gente tem que ver as coisas de maneira diferente, cara. A gente tem que ver as coisas com o olhar de Cristo. E é isso que eu quero finalizar aqui com vocês. Posso fazer uma oração? Só?
Vamos lá, gente, fecha os olhos aí comigo. Papai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de inclusão, pelo dom da companhia dos meus mais novos irmãos aqui, que eu não os conhecia. Senhor, eu quero agradecer porque o Senhor foi magnífico. O Senhor trouxe conhecimento e não fui eu, Pai, foi o Senhor a todo o instante. E eu te peço, Pai amado, Pai querido, que por favor, que haja no coração de cada pessoa aqui uma modificação ao ponto, Pai, que as pessoas venham se sentir acolhidas e isso venha a ser referência, não apenas no Guarujá, mas no Brasil, no mundo, não sei, Pai, está nas tuas mãos, Senhor. E eu acredito, Senhor, nessa palavra, porque eu sei, Pai, que não é eu, que eu diminua, mas que o Senhor cresça a todo instante. Em nome de Jesus, amém e amém.